é que eu esteja menosprezando as escrituras, porque somente as escrituras a gente viu lá embaixo a salada de fruta que vira. Eu acho muito pertinente a gente ter gastado esse maior tempo explicando a tradição e o magistério, porque eles que de um certo modo fundamentam as escrituras. Então, acabou que os protestantes, nossos irmãos protestantes, pegaram o que é nosso, colocaram debaixo do braço, ocuparam o espaço que é nosso. Então, na educação física tem um termo que se usa muito, que é aquilo que não é usado é ocupado. E isso se deu através do Pilates. O Pilates nasce na educação física, a fisioterapia foi lá, tomou e usou. Então as escrituras é mais ou menos assim, nasceu para nós, precisa ser interpretada por nós, quando eu digo nós, o magistério da igreja, só que não foi utilizado, caiu em desuso da nossa fé, e os nossos irmãos tomaram e ocuparam o espaço que é nosso, se autoproclamou possuidor da verdade absoluta das escrituras, e aconteceu que justamente já foi explicado tanto pelo Leandro como pelo Luciano lá embaixo, abandonaram todo o magistério e toda a tradição. Mas aqui é um ponto interessante para a gente trazer alguns assuntos relacionados às escrituras, porque ela continua atual. E essa é a maior característica da Bíblia, ela é atual. Amanhã ela vai ser atual novamente. Ela não parou no último livro escrito e na última revelação com São João. Ela continua sendo para nós, que é o tema da formação, uma resposta de Deus. E aí ontem eu acompanhei a primeira formação do Ricardo de casa, não pude estar presente, mas acompanhei lá de casa. E ele falou uma frase que eu achei muito pertinente e meditei sobre ela até para basear e dar continuidade no que vinha sendo proposto para a minha formação. E aí ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, às vezes a gente vê uma oferenda na rua, vou contextualizar para ver se lembram, né? Às vezes a gente vê uma oferenda na rua, a gente fica com medo, esquece, aquilo ali já passou. E aí ele, abro aspas para as palavras dele, né? No mundo espiritual não se move através de coisas, ele se move através de palavras. Então aquilo lá de casa foi muito conectante para mim e eu fiquei meditando sobre aquilo. E aí me remeteu ao primeiro versículo do capítulo de São João. São João capítulo 1, versículo 1. Né? No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então a gente tem essa realidade espiritual que existia, que era a realidade da Trindade, que precisou ser traduzida para nós em palavra, que foi a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente entra na palavra, a gente precisa ter ciência que a gente está entrando em contato direto com a pessoa de Jesus. E por que a gente pode fazer isso? Porque o magistério e a tradição nos asseguram isso, que ao termos contato com a palavra, estamos buscando conhecer ainda mais a revelação divina que o Leandro já abordou aqui. Então, ter esse contato direto com a palavra de Deus, essa leitura constante, esse até mesmo estudo, é para nós um aprofundamento, porque justamente traz uma consolidação da nossa fé, que é pautada em Jesus Cristo. Então, para a gente tentar traçar um caminho lógico. Quando se fez os cânons bíblicos, ele norteou toda a sociedade. Então, se a gente pegar, por exemplo, hoje, embora o nosso ordenamento jurídico não adotou como crime o fratricídio, que é o crime entre irmãos, eles só são a majorante, né? Se eu matar o meu irmão, eu não vou responder diretamente por esse crime, eu respondo por homicídio com um agravante de ser um parente direto. Mas o primeiro relato de fratricídio está onde? Nas Escrituras. Se a gente pegar tantas outras coisas que hoje existem na nossa sociedade como princípios basilares de uma vida harmônica, todos eles nascem das Escrituras, de como as Escrituras organizavam e as sociedades viviam pautadas sobre as Escrituras. Por exemplo, quando o Código Civil também pune a questão da má-fé, vem de um princípio basilar cristão. Então a gente está diante de algo que norteou, pelo menos até um certo tempo atrás, toda a sociedade. E são coisas naturais da nossa vida. Então por que eu sei que eu não posso fazer determinadas coisas, até mesmo sem viver uma vida religiosa? Porque algo está impresso em mim
E esse algo que foi impresso em mim, que se chama lei natural, ele casa com tudo que foi construído aqui. Então, quando eu começo a ter contato com as Escrituras, como, por exemplo, eu vou fazer uma Lexia Divina, eu vou fazer um estudo bíblico, eu começo a ter contato com o verbo interior. O verbo exterior que nós temos hoje, que é a palavra, ele começa a conversar com esse verbo interior, que é a Santíssima Trindade que habita em nós. E quando eles começam a conversar entre si, a gente começa a falar, agora eu entendi. Isso aqui quer dizer isso. Agora faz todo sentido. Porque a palavra ela vem como essa ratificação daquilo que Jesus já está dizendo no nosso coração há tantos e tantos tempos. Então, eu gosto muito desse exemplo do Padre Paulo Ricardo, que ele é bem comum e bem pedagógico de se entender. Como é que é esse encontro dos verbos, né? O verbo exterior, que seria a palavra, com o verbo interior. Quando uma verdade consegue iluminar a nossa alma. Então eu estou lendo aqui as Escrituras e tudo mais, e eu me deparo lá na crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu começo a meditar naquilo e eu começo a fazer sentido na minha vida o amor de Deus. Então alguém vai dizer para mim, Jesus te ama. Só que se eu estou fechado para isso não tem efeito na minha alma. Então eu escuto, aí eu até respondo, amém, obrigado, Jesus ama você também. Mas a partir do momento em que eu estou aberto para que o verbo interior se conecte com o verbo exterior, que é a palavra que está sendo proclamada, aí é onde acontece a conversão. Porque eu vou anunciar aqui, por exemplo, olha Marcelo, Jesus te ama. Através de uma verdade de fé, ou seja, de alguma palavra aqui, como por exemplo, a gente começa o estudo bíblico lá em 1 São João, né, que fala que Deus é luz. Eu falo, olha Marcelo, Deus é luz e nele não há treva alguma. E aí a Maricela às vezes está sofrendo ali Aí ela, verdade, Deus é luz. Deus, eu não posso estar nas trevas. E aí ele discorre lá em 1 São João, bem no início do estudo bíblico que a gente faz pelo método do Padre Jonas, sobre os princípios e tudo mais. E aí ele discorre que não pode haver trevas em Deus. E quem está nas trevas não está em Deus. Então a Maricela começa a fazer uma revisão de vida. Cara, eu preciso emendar nisso, naquilo, porque se eu quero estar em Deus, eu não posso estar nas trevas. Houve uma conexão do verbo exterior, que é a palavra, com o verbo interior. Porque tirar ela das trevas, Jesus já está tentando tirar há muito tempo, desde que ela saiu do arredio dele. Então ele está falando dentro dela, Maricélia, esse caminho não é para você. Só que existe muito barulho interno, muita falta de concentração, muita falta de atenção, muito... Santa Teresa d'Ávila gosta de dizer, né? Muitas víboras, que ela remete ao pecado de quem está entrando ali na primeira morada. E isso impede com que a voz desse verbo interior ganhe força. Mas quando alguém chega para ela e proclama isso com a autoridade da igreja, com a autoridade de fé, e fala, Marcela, Deus é luz e nele não há trevas algumas, ou até mesmo, Marcela, Deus te ama, isso é capaz de romper a alma dela, se conectar com esse verbo interior que habita dentro de cada um de nós e fazer um efeito transformador na vida de qualquer pessoa. Então aqui é onde geralmente eu queria me atentar um pouco mais, sair um pouco mais da questão que já foi abordada, do porquê que a Bíblia ela tem os tantos livros, porque o Leandro trabalhou isso muito bem, não acredito que seria uma redundância ficar trazendo isso, mas existe algo na palavra que é a atualidade dela, para cada realidade do nosso coração. Então é quando a gente tem o contato com essa palavra que a nossa vida consegue mudar. Porque como o próprio Ricardo trouxe, né? O mundo espiritual não se move através de coisas, ele se move através das palavras. Então, você tem o rito lá da religião que ele foi. Eles acreditam que pronunciando aquelas palavras vai acontecer aquilo que eles estão querendo viver. E para nós, precisamos crer também nas palavras que nós pronunciamos quando estamos ministrando uma oração. Então, até tem esse fundamento bíblico. Geralmente a oração ela não flui como tem que fluir, porque geralmente nem nós mesmos acreditamos no que nós estamos falando na vida do irmão na hora que a gente está rezando lá. Se torna mais um protocolo, se torna mais, às vezes, um automatismo do que uma oração. Então, vamos rezar aqui para Deus curar fulano. A gente não acredita que Deus é capaz de curar a pessoa.
A gente vai abrir a boca, a gente vai falar, Senhor, cura a pessoa. Mas isso não é a verdade interior que a gente crê. E aqui é o grande chave de se ler as Escrituras, a fé. Porque é a fé que vai ser capaz de fazer o movimento que necessita. Então, ler, acredito que todos nós saibamos. A compreensão, acredito que nós também conseguimos extrair, mas o que vai determinar a ação fundante das Escrituras nas nossas almas e na nossa vida cotidiana é a fé com que a gente aplica aquilo que a gente recebe de conteúdo dela. Porque as Escrituras, ela vai ter dois sentidos. Ela vai ter o sentido literal e o sentido espiritual. Para os biblistas, eles tratam o sentido literal como o Antigo Testamento e o sentido espiritual como o Novo. Então, a cada escritura que a gente lê, a gente precisa encontrar Jesus. Então, tá falando lá no Salmo sobre alguma coisa. Eu tenho que enxergar Jesus ali. Não sei como, mas eu preciso enxergar que Jesus faz parte daquele enredo, daquele sentido bíblico. Tá falando lá Isaías, por exemplo, servo sofredor. Precisa associar aquilo lá, tá se remetendo a Jesus. E no Novo Testamento, João, é a concretização de tudo aquilo que vai acontecer, que está sendo literalmente transcrito pelo Antigo. Então, um exemplo clássico para a gente ir avançando. Alguém já cortou a mão porque pecou? Alguém já arrancou o olho porque olhou, né? Ou seja, para um homem ou para uma mulher, e ali desejou ela? Mas não está escrito lá que se fizer isso não é melhor entrar no céu sem o membro e sem o olho, sem o que for que te leva a pecar, e não é melhor arrancar? Porque isso é o sentido literal das Escrituras. Então, por isso que é importante a tradição e o magistério, porque eles trazem esse amparo. E é muito interessante porque você não vê nenhum adepto das solas escrituras com os membros decepados. Se para eles a Bíblia é a grande verdade de fé absoluta, você deveria ver quem acredita exclusivamente nisso, vivendo literalmente o que está escrito aqui. E é onde vai caindo por terra os argumentos das pessoas que estudam para isso, para derrubando essas teorias que só a escritura basta. Um outro exemplo para a gente ir caminhando. Quando Jesus fala, né, quem fazer alguma coisa contra os pequeninos é melhor que amarre uma corda uma pedra no pescoço e se jogue, porque aquilo é muito grave. Então, assim, são coisas que a gente precisa extrair da literalidade para trazer um sentido espiritual. O sentido espiritual, no fundo, é o quê? É a conversão. É o emendar a vida, é você se tornar uma pessoa melhor. E isso vai se construindo socialmente. Então, por isso que se torna um grande objeto de politicagem as escrituras. Porque ao mesmo tempo em que eu me amparo só na literalidade dela, eu posso ter diversas interpretações, como a gente já viu que aconteceu. Então, por exemplo, eu posso aqui, dependendo do meu viés político, dizer que Jesus era de tal partido, porque ele fez isso. Ou eu posso vir falar, não, Jesus não era isso, Jesus era aquilo, porque ele condenou aquilo. Só que no fundo, as escrituras elas vêm para nos dizer uma mensagem, e essa mensagem é real. Quem é Jesus na nossa vida? Como ele se relaciona com a gente, a partir de todos os textos bíblicos que a gente tem, contato sobretudo com os evangelhos. Então, isso aqui é um ponto muito interessante para a gente meditar, rezar e estudar, porque eu já ouvi isso várias vezes, que a morte de Jesus foi política. Jesus não morreu com um propósito salvador. Se eu escutei de uma pessoa, até considero como amiga, pelo carinho que tenho por ela. Ele falou, não, a morte de Jesus foi política. Quem condenou Jesus à morte foi Pilatos, que era o governador de Jerusalém na época. E aí, se eu me baseio nisso, não está escrito lá que foi Pilatos que condenou Jesus à morte? Se eu pego só o sentido literal, eu me torno um ativista. É isso mesmo. A morte de Jesus foi política. Mas se eu não levo para o sentido espiritual, que é Jesus morreu pelos meus pecados, eu não extraio o que ele tem para me oferecer da riqueza do conteúdo. E aí, até a gente
volta sempre na internet, rola de tudo, né? Saiu um vídeo aí recentemente de um ex-cantor gospel, né? Que hoje está cantando rap, se eu não me engano. Ele falando lá que a religião cristã é muito ingrata, porque você já nasce devendo por alguém que morreu numa cruz sem você nem pedir e tal. Se a gente para só na literalidade das coisas, a gente tende a pensar igual a ele. Porque se a gente parar só na literalidade dele, faz até um certo sentido. E aí ele até falava, Jesus não fala com ninguém. Imagina, você fala, ele não responde. Alguém teve acesso a esse material da internet? Eu esqueci o nome dele. Também, questão se vai subir para cima, eu não falaria. Mas ele tem um vídeo que ele foi no podcast e ele fala isso. Ele tinha muita influência no meio protestante, agora ele está vivendo, vamos dizer assim, um mundão. E aí ele fala isso, deixei de ser cristão por isso. Você conversa com Jesus, ele não te responde nada. Você já nasce com a dívida, porque alguém te fala lá desde pequeno que ele morreu numa cruz para pagar seus pecados e eu não pedi para ele morrer na cruz por mim. São falas dele, né? E aí a gente pode pensar assim em determinados momentos da vida, porque às vezes eu abro as escrituras aqui num momento de aflição, eu leio alguma coisa e isso não gera um sentimento de que eu fui ouvido na minha prece ou de que eu escutei o que eu precisava para aquele momento, eu posso até pensar, Jesus não fala mesmo não, isso aqui não tem sentido mesmo não. Mas a gente precisa buscar as escrituras para extrair o sentido espiritual, né? Não a literalidade do que está escrito. E a gente vai mergulhando nisso a partir da meditação da palavra, que o Leandres trouxe, e é a leitura orante. Eu mergulhar naquilo e a partir daquilo eu extrair as benesses daquele texto para a minha vida. Então, isso é importante porque a gente vai ter o parâmetro disso que eu estou trazendo justamente no magistério, que é você crer em tudo que ensina a Santa Igreja. Então a gente crê que Jesus morreu para nos salvar porque a Igreja ratificou isso. É uma verdade de fé. Então eu não posso duvidar que Jesus morreu para pagar os meus pecados. Eu preciso acreditar nisso se eu me denomino católico. Eu não posso, por exemplo, falar que Jesus não fez a multiplicação dos pães, foi uma partilha de bens. Porque a interpretação fiel, dada pelo magistério e pela tradição, diz que foi o milagre. Então a gente precisa estar sempre amparado nos dois polos do tripé que foi apresentado, para justamente ter a base espiritual das escrituras. Porque senão a gente vai sempre correr o risco de fazer a interpretação à nossa parte, de acordo com o nosso conhecimento, e a partir desse conhecimento a gente ter nosso posicionamento. Então, quando vai para temas sensíveis, né, que a sociedade hoje já está bem polarizada. Então, nasceu um movimento até feminista, no período que estava mais forte os debates sobre aborto, que era tirar a Bíblia do meu útero. Acho que o pessoal que estava mais no apostolado pró-vida teve mais contato com isso. Então, as mulheres faziam faixas, iam seminuas para os protestos, sobretudo lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, e a frase era, tire a Bíblia do meu útero. E como é que a gente vai se posicionar como cristão a partir disso? Porque tá atual isso aí. Tá mais enfraquecido, mas pode ser que, de acordo com a cabeça de alguém que pensa nisso, volte com mais força daqui a um tempo. Essa galera, eles não param, eles só esperam o momento oportuno de atacar. Você não vê mais geralmente esses protestos feministas acontecendo como era antes. Mas não se engane que eles acabaram. Eles podem voltar daqui a pouquinho com a outra repaginada e com a força até maior do que a força que a gente acha que eles saíram enfraquecidos. Como é que a gente vai se posicionar a partir disso pelas escrituras? Então, por isso que é importante o contato com as escrituras, até para você conversar com essas pessoas, no sentido mesmo do diálogo que foi abordado pelo Luciano. Por que ela pensa assim? Por que a Bíblia está no útero dela? Por que ela acha que a Bíblia está no útero dela? Porque eu volto a dizer,
aqui existem basicamente os princípios basilares de qualquer sociedade. E aí precisa se atacar essa construção moral e cívica para se impor as agendas globalistas, do aborto, do gênero, do feminismo e de tudo que quer que seja. Se eu tiro a base, e eu posso até usar as escrituras fora de contexto para fundamentar o meu grupo. Tinha um grupo que se denominava Católicas pelo Direito de Decidir. Então, era um grupo que tinha o nome de católica, que usava as escrituras, mas a pauta de defesa deles era o aborto, era o gênero, era tudo. Então, como não ser enganado por isso? Conhecendo as escrituras como ela é, a tradição e o magistério. Sempre vai ser esse tripé, nunca fora de contexto. O padre José Eduardo, ele tem um trecho de algum podcast dele, que ele fala um exemplo muito clássico sobre as escrituras. Ele diz assim, que chegou no escritório dele lá, um homem que era casado com uma protestante, e eles estavam na dúvida sobre o batismo do filho na fé católica. Então o cara não abria mão de batizar o garoto na fé, e a mulher estava se contrapondo. E aí ele disse que ouviu a história daquele rapaz e tudo, não tinha muito o que falar, ele falou assim, pega a Bíblia aí, abre e começa a ler de Gênesis a Apocalipse que tu vai encontrar a resposta. Aí ele disse que o rapaz saiu e ele falou, rapaz, me livrei. Né? Tipo assim, ele fez mais pro cara não passar a barra. Aí ele disse que depois de pouco tempo o rapaz volta a marcar o batizado. Aí ele disse que foi encucado com aquilo, né? Quis saber o porquê. Aí chamou o rapaz, falou, o que aconteceu? Você achou a resposta e tal? Ele achei, padre. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele não pergunta para Sara. Então a resposta veio: eu não preciso pedir autorização da minha mulher para batizar meu filho. Ele marcou o batizado. Então isso é muito importante porque ele resolve o BO dele depois, né? Mas aí e aí ele resolve o BO dele lá com a esposa dele depois. Tá vendo, João? Mas isso é o reflexo de uma palavra atual. O rapaz sentou, foi ler, obedeceu o padre primeiramente, né? Por mais que talvez o padre dê o conselho mais para se livrar do problema que seja. Ele teve o ato da obediência, sentou, leu e extraiu o sentido espiritual da palavra, que é o mais importante. Porque ele fez a experiência do concreto. Então, a gente entrou também em alguns assuntos dentro das formações, dentro das partilhas, que casam com a palavra. Né? Dentro das escrituras, a gente tem também os fundamentos para a tradição e para o magistério. Quando a gente fala até que as escrituras sozinha, ela gera problema e não deixa de ser, mas a gente pode acabar incorrendo num certo menosprezo por ela. Né? Então, fazendo essa ressalva, aqui a gente encontra o porquê de ser as coisas. Por que a tradição age dessa forma e por que o magistério interpretou dessa forma. Então, quem tem autoridade de interpretar as escrituras são os bispos. E isso a gente encontra nas próprias escrituras. Quando nascem os diáconos, eles nascem por uma única finalidade. Os apóstolos estavam com muito serviço. Então, eles conversam entre eles e eles falam assim, gente, a gente não foi escolhido por Jesus para ficar dando comida para o pobre. Isso é um texto do Atos dos Apóstolos. A gente foi eleito por Jesus para fazer uma coisa diferente. Vamos escolher aqui da comunidade pessoas que são ilibadas e botar essas pessoas para fazer o atendimento ao povo e nós vamos cuidar simplesmente do ensino, das escrituras. E aí nasce a autoridade do magistério de interpretação e ratificação do sentido espiritual das escrituras. Então, se a gente fosse buscar na outra fonte, que é o magistério, que é o catecismo, aqui nos diz que um bispo ele tem 3 funções únicas.
Ele não precisa estar envolvido em mais nada. Um bispo ele é eleito ou chamado por Deus para 3 coisas. Isso aqui é de acordo com o catecismo. Não me recordo do número, mas a gente pode depois passar a fonte. Ensinar, governar e pastorear. Então o bispo ele não deveria estar preocupado com ambientalismo, ele não deveria estar preocupado com o que quer que seja, que hoje assola a vida dos bispos, sobretudo no mundo, né? Bispos ativistas, vamos dizer assim. Um bispo ele nasce com a única finalidade: ensinar, governar e pastorear. Ensinar a interpretar o quê? As Escrituras. Um bispo ele deveria ser um conhecedor nato das Escrituras, de cabo a rabo, de cós salteado, como diz os mais antigos. Ele não tinha que estar envolvido em nada que não fosse a palavra de Deus, porque a essência do episcopado é o ensino e a prática religiosa das Escrituras. E aí o governar seria governar a sua igreja particular, que são as dioceses, e o pastorear é pastorear o seu povo. Tanto é que no báculo do bispo tem 2 funções: a correção, ele usa para bater, e a aproximação, que é aquela voltinha que os pastores agarram a ovelha e traz quando ela sai do rebanho. Então as Escrituras nos dão essa base sobre a função dos bispos. Quando ela também traz sobre a Eucaristia, quando ela traz sobre os sacramentos, quando ela traz sobre as seitas, que a gente conversou ali embaixo. Nas Escrituras existiam os zelotas, era uma seita revolucionária de judeus que queriam tomar derrubar o poder de Roma pela espada. Então, até tentando contribuir de alguma forma na pergunta da Aline, do que é a seita, né? A gente tratando especificamente ali a raiz da palavra seita vem de secto seguidor. Então, são segmentos. Então, tipo assim, vem um idealizador aqui, um exemplo. Vamos destronar o Papa Francisco e vamos construir a nossa igreja e a gente vai ser muito rico porque a gente vai pegar todo o patrimônio da igreja e vamos dividir por todos os nossos seguidores. Quem abraçar essa ideia faz parte e a gente vai nessa missão. E aí tu, cara, tanto de patrimônio que a igreja tem, eu acho que isso aqui pode ser uma saída boa. Aí você abraça aquele idealizador. Aí tu começa a chamar outra pessoa, tu chama uma amiga sua. Fulana, tem um cara aí prometendo destronar o Papa, tomar a igreja, derrubar a igreja, pegar todos os bens da igreja para dividir com os adeptos dele. Tu topa? Ela, rapaz, não é um negócio não. Mas como é que vai ser isso? Não, ele falou que vai treinar a gente militarmente, ele falou que vai conseguir as armas, enfim, não sei como é que vai ser. Tu topa? Topa. E aí começa um montoado. Mas se vocês estão seguindo seita, a gente sempre remete a uma espécie de obscurantismo, né? Tipo, uma seita. Então, a própria palavra em si, ela já gera um misticismo, assim, né? Tipo, é de uma seita. Mas a raiz da palavra, ela já define, né? É sectarismo, é um seguidor. Então, eu sou teu seguidor. Se a gente levar para a rede social hoje, tem várias seitas. Tipo, eu sou seguidor, então eu sou uma seita, né? Seria basicamente isso. Então já existia e a palavra já nos traz isso. Das mesmas coisas. Por isso que a gente vê na TV aí, todo mundo, mais de 150 pessoas tomando o mesmo veneno. Todo mundo. Porque eles partem de um princípio que alguém que idealizou aquilo, que trazendo aquilo como uma verdade, disse. Então, opa, vamos abraçar isso aqui. Isso aqui é uma verdade, faz sentido para mim, ou às vezes não faz, que foi até uma contribuição do Marco, que é uma lavagem cerebral mesmo, e às vezes as pessoas sofrem isso, né, no sentido psicológico, e elas tomam e morrem, e é a misericórdia de Deus. Sim, a gente não pode nem dizer que foi salvo, nem que foi condenado, porque não cabe a nós esse negócio. É tão interessante... Mas não pelo fim do mundo. Foi naquela época que nasceu a ideia. 12 de 2 de 2012. Aí mostrou na TV. Sim. Uma casa aí, mais de 100 pessoas dentro.
pelo de novo agora, seguindo os seguidores. Sim. E aí é por isso que se caracteriza as seitas. Então, assim, na época de Jesus nos evangelhos, a gente já vê que existiam os zelotas, né? Que era esse grupo que até, salvo engano, tinha o Simão Zelota, que fazia parte dos que andavam com Jesus e queria meio que conduzir os discípulos e o próprio Jesus a abraçar essa causa, né? E aí, salvo engano, posso estar enganado, com as correções ele diz assim, né? O meu reino não vem pela espada, desse sentido. Sim, sim, é uma seita. Então, assim, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso pode acontecer até dentro da igreja. Tem pessoas que seguem padres. Tipo assim, a missa só tem valor se for o padre X. A oração só tem valor se for o fulano X que rezar. Eu só vou ter a bênção se for abençoado pelo... Eu estou me tornando um católico que sou adepto de um segmento. A gente precisa entender que, de fato, tem pessoas que têm dons extraordinários que, de fato, quando elas chegam, elas conseguem entrar em a multidão, e isso não é condenável, é louvável. Sim, mas a mesma missa que um padre de paróquia pequena celebra tem o mesmo poder que um padre midiático celebra. E a gente, às vezes, incorre nesses percalços justamente porque a gente tem, e isso faz parte do ser humano, essa ideia do sectarismo. O que está em alta no momento? Sei lá. Psicologismo, então vamos falar de psicologismo. O coach, na época dos coach aí, padre virou coach, padre virou mentor. São ideias que vão sendo implementadas na sociedade e você vai entrando na onda e quando você vê, você já está mergulhado naquilo e pronto, acabou. Uma outra situação entra a questão dos hereges. Que também pela raiz da palavra a gente consegue entender a bagunça que foi, né? Heresia significa escolha. A gente fala, é um herege, tipo, gera uma espécie de, tipo, um estigma. Tipo assim, como se fosse algo até estranho, falar, não, a pessoa é herege, né? Mas o herege é o que escolhe. Assim, eu escolho viver isso e isso não. Por isso que a igreja define algumas religiões, sobretudo aquelas que a gente tratou mais cedo, como heresias, porque eles escolheram. Eu escolho viver isso, isso eu não quero. Então, assim, Martinho Lutero, a gente pode afirmar que é herege, porque ele escolheu o que viver, o que colocar, o que não colocar e como viver. O cristão, ele não pode ser herege justamente porque ele abraça o todo, a universalidade da fé, que vem pela escritura, tradição e magistério. Então, isso são coisas que a gente vai extraindo das escrituras. Quando ela tem uma passagem que diz, né, que ele é o princípio, o começo e o fim de tudo. Então por que eu não posso escolher? O que é errado eu escolher? Justamente por isso. Se eu tenho alguém que é o princípio, o começo e o fim de tudo, eu não posso escolher o que é bom e o que é ruim. Se essa pessoa já se revelou e ela já disse tudo o que é preciso, só para constar, queremos acolher o Padre Flávio, acaba de chegar. Sua bênção, Padre. Então, esse é o segmento do herege. Ele escolhe o que viver e o que não viver. Uma outra situação que as escrituras nos traz, que o Leandro trouxe muito interessante, Nossa Senhora era a mãe da igreja. E aí as escrituras se tornam essa fonte de uma afirmação, de um peso desse, porque quando no sábado santo anuncia-se que Jesus havia ressuscitado, os discípulos, salvo engano, São João e o Gil, um espera o outro, que era mais velho, São Pedro, né? Um chega primeiro e espera o mais velho chegar, e eles veem que o túmulo está vazio. Mas foi anunciado para Nossa Senhora também, e ela não foi, porque no coração dela ela tinha certeza que Jesus tinha ressuscitado, porque já havia sido feita essa promessa para ela, que ele ressuscitaria. Então não tinha necessidade de ir lá,
vê. Então, por isso que se também dá esse título à Nossa Senhora de Mãe da Igreja, porque naquele dia ela guardou a fé, o depósito da fé, que era nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não precisou ir com os olhos lá, ela manteve a fé, tanto é que no Sábado Santo é uma das liturgias mais lindas da igreja, é o dia do silêncio, você busca guardar o silêncio ali. Geralmente se celebra a liturgia com as luzes apagadas, faz o ofício das trevas, para no domingo você viver o rejúbilo da ressurreição, e é onde se faz todo o louvor de Cristo de fato ressuscitou. Então, tudo isso a gente busca onde? Nas Escrituras. Mas com que olhar? Com o olhar espiritual. Se eu olhar só com a literalidade das letras, vai se tornar um escrito vazio. E aí um outro ponto que eu trouxe. João, por que as Escrituras têm um peso maior que a leitura espiritual? Algumas pessoas podem até se identificar um pouco a mais com livros espirituais, porque o livro espiritual ele é tirado das Escrituras. Então, para a gente tentar entender, o ordenamento jurídico tem hierarquia. Então, existe a Constituição, depois as leis. Uma lei não pode ser contraposta à Constituição. Se a Constituição falou que aquilo é errado, eu não posso criar uma lei falando que aquilo é certo. E mesmo que eu crie, venha um guardião, que é, no nosso ordenamento jurídico é o STF, fala, isso aí está inconstitucional. Isso não casa aqui com o princípio X da Constituição, essa lei não pode existir. A nossa escritura, para nós que somos cristãos, ela representa essa figura da nossa Constituição, é a nossa lei magna da espiritualidade, é a nossa lei magna da fé, é a nossa lei magna da tradição e se torna a nossa lei magna do magistério, porque o magistério sempre diz e ratifica as coisas de acordo com esse pilar basilar da nossa fé. Então, se nasce um livro espiritual, mesmo que ele seja difundido, não queria fazer isso, mas vou acabar tendo que fazer para exortar. Café com Deus Pai. Virou uma moda. Todo mundo queria fazer. Ali, muitos católicos cristãos que professam nossa fé estavam fazendo, achando que não tinha perigo algum. Porque todo mundo faz, vamos fazer, né? Se vai me ajudar a rezar, vamos lá. Vamos tocando esse barco aqui. Por que isso se torna um perigo? Porque tá fora ali do magistério, da tradição. Vai vir com um incorporamento bonitinho, vai vir com uma mensagem super linda, vai vir com uma mensagem que agrada, que é justamente onde eles conseguem muitos adeptos, porque nunca contraria a vontade de ninguém. É sempre assim, você vai conseguir aquilo, você vai se dar bem, você é um filho amado de Deus, então por isso você não vai sofrer. Então aquilo se torna uma espécie de lei infraconstitucional que vai contra a nossa Constituição lá. Então vê o magistério ali como uma espécie de guardião da fé, que é como um STF, e declara inconstitucionalidade naquilo. Isso aí está errado. Se você é cristão católico mesmo, faça a Lexio Divina. Faça o que é da nossa fé. E aí você não precisa estar buscando penduricalhos fora para viver uma experiência com Jesus através da palavra. A gente tem muita riqueza de estudo bíblico. A Lidiane compartilhou comigo que é de 1 ano. A gente tem o Bíblia no meu dia a dia do Padre Jonas Abib. A gente tem inúmeros santos que discorreram. Tem a própria liturgia das horas. No ofício das leituras é sempre um comentário de um santo sobre aquele texto bíblico, sobre aquele evangelho. Tem a Catena Áurea, que é a interpretação de São Tomás de Aquino sobre todo o Evangelho, e tem a Legenda Áurea, que é a interpretação de São Tomás de Aquino sobre toda a Escritura. Então, por que eu vou buscar em Café com Deus Pai algo que eu tenho de muito mais precioso no depósito da nossa fé, que a tradição já ratificou que eu posso consumir aquilo, que eu não vou ter problema nenhum? Falta de conhecimento. Modismo. Heresia. Escolha. Eu escolho viver isso ao invés de viver aquilo. É mais cômodo viver isso do que viver isso. O que é mais cômodo para nós? Vivermos uma palavra exigente ou uma palavra que tudo pode? Automaticamente me incluo, a gente vai buscar viver aquilo que tudo pode. Aquilo que está tudo liberado. E a partir do momento que eu tenho uma palavra que ela exige uma mudança de vida para que eu possa, de fato, ser chamado cristão, eu faço a abominação disso. Então, acredito que o meu tempo já
né? Já chegou. Tinha algumas outras coisas pra gente falar. Certeza? Eu tenho. Queria cumprir o horário. Se der, se tiver, a gente vai trabalhando aqui. Mas se tiver apertado também, pode ir. Então, um outro ponto para a gente ir caminhando aqui sobre as escrituras como... Não, é porque a pressão aumentou, né? Já tava jogando aqui sob pressão aí. Ainda bem essa pressão. Mas tá bom, que agora as perguntas o Leandro jogou pra ele, eu jogo o seu. Pra gente entender as escrituras dentro do seu contexto. Foi um outro ponto que eu trouxe. A gente, quando se depara com alguns textos bíblicos, a gente precisa fazer uma que chama de hermenêutica. É uma interpretação do texto a partir do catolicismo. Então, eu posso fazer uma hermenêutica filosófica do texto, eu posso fazer uma hermenêutica pagã, eu posso fazer uma hermenêutica política, mas eu preciso fazer uma hermenêutica católica. Por isso que é sempre frisando, magistério e tradição. Porque é a partir desse conjunto que a gente faz a hermenêutica cristã católica das escrituras. Então, quando a gente pega, por exemplo, um exemplo, por que talvez Deus permitiu que um povo fosse aniquilado em detrimento do outro? Como é que a igreja explica isso? Vamos na hermenêutica. O que a hermenêutica católica diz? O que está sendo ensinado? O que foi ensinado ao longo dos tempos? Aqui eu vou usar a frase de um amigo biblista que a gente partilhava muita coisa. E aí ele falava que é porque Deus precisava manter o povo de Israel vivo para que viesse a história de salvação. Então, mesmo que talvez aconteça aquilo ali, é em detrimento de que a história de salvação precisava ser mantida. Mas não era uma guerra, mas era o contexto. Israel venceu uma guerra, o Estado de Israel venceu uma guerra contra 7 países ao mesmo tempo. E aí, passado isso, aí perguntaram, como é que vocês aguentaram? A gente lutava, a gente era aniquilado, não existia. Imagina, 7 países já atacando e você precisando se defender para simplesmente subsistir. E se você entregar os pontos, você já era aniquilado. Então, a interpretação hermenêutica ela vem para essas respostas de dúvidas que existem nas escrituras. E, João, como é que fica a questão de coisas que ainda não foram batido o martelo da igreja, através até mesmo das escrituras ou de outras questões? Acontece que se chama questões teológicas, que vai ser feito o estudo daquelas questões dentro do corpo de doutores da igreja, do corpo de teólogos, para achar um caminho. Então, para exemplificar, existe uma questão teológica vigente hoje na igreja, que é se as almas do purgatório podem interceder por nós ou não. Aí pega a pedrada. São Tomás de Aquino diz que sim, ou diz que não, e Santo Afonso Maria de Ligório diz que sim. Como é que fica isso, João? Está na mão do Papa para decidir. Como é que ele vai fazer isso, João? Ele vai convocar um colégio cardinalístico, teólogos, vai estudar o mérito, vai estudar as causas. Não vai ser assim, hoje, como o Leandro falou, né? Hoje eu acho que São Tomás de Aquino tem razão. As almas do purgatório não podem interceder. Aí ele muda de ideia, não, as almas do purgatório podem interceder, porque foi Santo Afonso Maria de Ligório que disse. Então essa questão teológica já perdura um tempo. Entra no que o Leandro trouxe sobre ser... a gente não é obrigado a acreditar em nada ainda. Então, se você acredita que sim, beleza. Se você acredita que não, beleza também. Mas a partir do momento que a igreja falar intercede ou não, a gente segue o que a igreja definiu e ratificou. É questões fáceis? Não. Por isso que demora tempo. Por isso estão até hoje. Já passou, salvo engano, já passaram 12 papas. E nenhum pegou o mérito.
vai se tornar um processo judicial que nem o juiz quer meter a mão. E isso pode parecer que é... Está falando da questão de rezar pelas almas? Não. Se as almas que estão no purgatório, elas podem interceder por nós que estamos aqui na Terra ou não. Aí tem um santo doutor que diz que sim e um santo doutor que diz que não. Aí levanta-se uma questão teológica. É uma questão. Questão para a igreja é entenda como um problema. Vamos discutir a questão. Qual é a questão? A questão é essa. É você pensa assim, eu penso assim. Quem tem poder de decidir? O Papa. Mas ele não decide porque ele acha. Ele vai se amparar na tradição, no magistério. O que a tradição ensinou sobre isso? Acreditava-se que sim, ou acreditava-se não sei. O que o magistério já disse sobre isso através dos documentos, através da própria escritura? Aí, um dos emblemas que tem é porque naquela passagem do rico e de Lázaro, fala que não volta, né? Então, um santo se baseia nisso. Do que eu lembro da época que eu estudei, um santo se baseia nessas escrituras. Ele fala, porque lá nas escrituras está escrito que o rico pediu para vir salvar o irmão ou o pai e não foi permitido. Então, as almas que estão no purgatório, elas não podem. E aí, estava tentando lembrar o mérito do que diz que sim. Se vier, eu falo, mas tem artigos já na internet, do padre Paulo Ricardo, inclusive, que ele aborda isso, eu posso compartilhar no grupo. Então a igreja vai nas escrituras, vai no magistério e vai na tradição. Ainda nada. A igreja ainda não falou nada. Então eu posso seguir a ideia do que diz que sim e eu posso seguir a ideia do que diz que não. Nem eu, nem você estaria errado se nós entrássemos nessa dissensão. Se você disser que sim, eu disser que não, ninguém está errado. Mas se a igreja amanhã, por exemplo, fizer o processo devido de chegar à conclusão que sim ou que não, aí é o que o Leandro falou. Roma falou, a água parou. É uma frase de Santo Agostinho. Essa é a verdade de fé, entende? Aí é credo, entende? Faz parte do nosso credo. Ele pede a intercessão das almas do Henrique. Então, as almas As É porque as almas que estão no purgatório, para nós, elas são almas que não foram condenadas, que estão passando pelo seu processo de purgar. E os santos estão lá de alma também no céu. Ainda não. Estão esperando a ressurreição dos corpos. Eu quero chegar com o meu esposo, ele é um católico protestante, porque ele não acredita no purgatório, tantas coisas que eu não acredito, não vem ao caso, né? Mas é uma questão polêmica. Mas sim, se torna polêmico justamente porque falta também, às vezes, a formação adequada. No sentido de como é que talvez ele foi formado, se ele vem de um berço protestante, os protestantes não acreditam no purgatório. Então, assim, aí vai vir de quem foi o formador dele, talvez o formador também não acreditava. Entende? Que é por isso que isso é importante. Chegando a essa conclusão que a gente tem tantos pecados que não é tão fácil chegar lá no céu. Sim. Amém. Também você pensa assim. Então, só para responder a pergunta da Maricélia, para nós, como verdade de fé, as almas que estão no purgatório, elas foram salvas. Elas estão passando pelo seu processo de purgação, porque diante de Deus não pode haver mancha alguma do pecado. Então, assim, se vai ser... e é uma realidade atemporal. Mas o que a gente também tem como verdade de fé é que a nossa oração, a nossa intercessão daqui para lá acontece. Então, eu posso oferecer missa, eu posso oferecer uma penitência, eu posso oferecer um sacrifício, um jejum. E aí são relatos de revelações privadas de santos que falam
que a intenção de missa pelas almas do purgatório é um dos alívios maiores que elas recebem quando estão lá. Então, assim, quando você manda celebrar a missa, e aí entra uma outra questão, né? Mas como é que eu vou saber se ele foi salvo ou condenado? A nós cabe rezar. Que é até um outro dado interessante. A igreja ela não coloca ninguém no inferno, coloca no céu. Porque nem a igreja cabe a condenação de uma alma. No céu ela pode colocar, no inferno não. Porque é uma atribuição, seria uma virtude competente unicamente de Deus. O Papa ele não pode dizer assim, como um exemplo, né? Martinho Lutero está no inferno. Cadê? Porque o juízo, ele é de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim, de Deus. E quando tem suicídio? Nem quando há suicídio ou qualquer outra dissensão de fatalidade. Há a história de São João Maria Vianney, né? Da ponte. Ele falou, não, entre a ponte e o rio ele se arrependeu, ele está no purgatório. Mas ele não colocou no inferno. E era um santo de altíssima morada. Então, tudo isso casa com escrituras, magistério e tradição. A gente vai conhecendo esse tripé, a gente vai sempre caminhar para uma fé madura, uma fé sólida e uma fé concisa. O que é a concisão? É a certeza daquilo que eu estou praticando. Então, assim, eu vou comungar porque tem algo que me diz que ali está a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, e pode qualquer pessoa do mundo falar que aquilo é um pedaço de pão, que aquilo é algo que não tem valor, que é um símbolo, mas eu fiz a experiência real de que ali há o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a base teórica e eu tenho a experiência. Acabou. A fé sólida ela é um misto de base teórica com experiência. Se você fica só na teoria e você não faz a experiência, é o exemplo que o Luciano trouxe mais cedo. É o senhor que bebe a missa da TV, né? Ele te viu bebendo água, mas ele não sabe se está gelado, porque ele não fez a experiência. Mas ele sabe que é água, ele sabe que tem 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, mas ele não vai poder te dizer que você bebeu água gelada, porque ele não fez a experiência. Então, as escrituras, para a gente fechar, ela é essa resposta de Deus justamente por isso, porque é ela que vai ratificar a tua experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Agostinho se converte, ele parte de uma palavra. Toma e lê. É uma ordem. Quando a gente faz o estudo bíblico, a gente procura esses 4 elementos das escrituras, né? Princípio de Deus, como por exemplo, Deus é eterno, é um princípio, não vai mudar nunca. Uma promessa, que pode ser, por exemplo, o céu. O céu é uma promessa de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. E uma ordem. Uma ordem, ela precisa ser executada. Então a gente vai fazer todo esse estudo a partir disso. E o quarto seria como eu aplico isso na minha vida, que seria a Lexio Divina praticada. Então, meus irmãos, é isso. Precisamos buscar as Escrituras a ratificação da nossa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é ela que vai dizer se de fato foi uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo ou não. Às vezes a gente pode sofrer muito na igreja por uma promessa que não foi feita por Jesus. Quantas pessoas podem sofrer por vocações mal discernidas na esperança de que Jesus falou para ela que ela seria padre ou que ela iria casar? Mas ela, às vezes, um exemplo, foi dito na assembleia, tem uma moça aqui que ela vai casar. E ela acha que é ela não busca a experiência, ela não busca a resposta, ela não busca fazer acontecer aquela profecia na vida dela, e ela passa a sofrer. Mas o Luciano falou lá que eu ia casar. Por que até hoje eu não arrumei ninguém? Por que até hoje eu não arrumei ninguém? Aí vai no padre. Padre, eu estou sofrendo porque não chega ninguém para eu casar, mas Jesus talvez está te esperando há tanto tempo lá no convento e... Ou vice-versa. Às vezes tu tá forçando a barra no convento e o irmão do lado e tu perdendo as oportunidades e assim, vivendo uma frustração de algo irreal. Para fecharmos, as escrituras vêm para ser uma razão sólida real da nossa conduta de fé. É a partir da palavra que a gente vive a nossa conduta cristã.
Então, quando Jesus, eu peço perdão pelo parênteses que eu fiz e não voltei. Quando é apresentado para Agostinho a ordem, toma e lê, e ele lê aquelas escrituras, e ele faz um processo de autoconhecimento, e ele faz uma pergunta para si, né? Ele fala, Senhor, como eu vou viver isso? Porque o maior drama de Santo Agostinho era, ele sabia o que deveria viver, só que ele não tinha as ferramentas de como viver. E quando ele faz essa pergunta, né? Senhor, mas como eu vou viver isso? E Jesus começa a dar as graças para ele, ele se torna o santo que ele se torna. E assim também é com nós. Às vezes vai vir a palavra direcionada para o irmão, para a irmã, para quem quer que seja, para a assembleia, para a comunidade, e a nossa conduta tem que ser essa. Mas como é que a gente vai viver isso? Que é o processo de discernimento. Isso aqui casa com a nossa história, isso aqui casa com a minha história de vida, isso aqui casa com aquilo que Deus vem se revelando para mim nas minhas orações. Há muito tempo atrás, uma pessoa tinha feito uma profecia que eu ia casar com determinada pessoa da paróquia e eu iria ser bombeiro. Aí, só que eu não tinha afeição nenhuma pela pessoa, tipo, eu nem conversava direito com a pessoa e eu comecei a... Como é que eu vou casar com essa pessoa? Então, você vai para a palavra para isso, porque eu já tinha uma certeza no meu coração da vocação matrimonial, embora tivesse feito um processo ali de discernimento da vocação religiosa ou sacerdotal. Mas uma pessoa chega, eu vou casar com você, mas Deus não revelou isso na minha história, não há conexão alguma disso, então eu não posso sofrer por isso. Tanto é que eu não casei com essa pessoa e não virei bombeiro. Né? Então, assim, a gente precisa parar de sofrer pelas situações que nos é apresentada, pelas palavras que são ditas, por justamente não buscar na fonte, que é a revelação divina que Jesus faz pelas Escrituras. Então, buscar essa revelação todos os dias, que vai ser o encontro do verbo exterior com o verbo interior, é onde você vai ter a certeza, não, isso vai acontecer porque foi medido. Aí, se o coração da pessoa estiver fechado, impede, né? Impede muito de Impede. ouvir o que Deus tem para falar para ele. Sim. E se a pessoa estiver também consentindo no meu eu, no meu querer, também vai impedir ela de entender o que Cristo quer dela, porque ela não está dando espaço para Cristo falar o que ele quer, né? Aconteceu igual aconteceu com o batizado. Ele vai bem mais acreditar no que ele quer. Naquela situação assim, o exemplo era mais para que houve uma inspiração do Espírito, para que ele batizasse o filho, né? Mas que ele tomou a decisão a partir das Escrituras, mas é o sentido espiritual, não o literal das Escrituras. Nesse sentido, Maricela, é como Santa Mônica com Santo Agostinho, né? Um dia um bispo virou para ela e falou bem assim, já cansado dela insistir com esse bispo para que ele conversasse com Santo Agostinho para ver se havia uma mudança de vida, ele falou, é impossível que um filho de tantas lágrimas se perca. Pode ficar tranquila que essa pessoa não se perde, porque se esse garoto se perder diante de tantas lágrimas que a senhora derrama por ele, Deus não existe. E tanto é que a graça aconteceu. Então, da nossa parte, cabe acreditar na verdade de fé de que Deus tudo pode e, a partir disso, respeitar o tempo e o processo do outro, na certeza de que a graça vai acontecer. Às vezes diz mais sobre nós do que o outro, porque a gente não pode mudar a vontade do outro. A gente não tem poder para isso, então seria muito fácil. Só que nós perderíamos a nossa essência de humanidade, que é o livre-arbítrio. E é o que Deus mais respeita no ser humano. É a capacidade livre de fazer as suas escolhas. Seria isso. É isso.